Fala aí galera, beleza? Quem fala sou eu, Edu, que mais um vídeo, rapaziada, no canal Furigo Fute. A vídeo hoje, como vocês estão vendo na tela, convocação da seleção brasileira de Carlos Ancelotti. Tá na tela todos os jogadores que foram convocados. Vou passar aqui o nome de todos os jogadores, o que eu espero dessa convocação, o que eu achei da convocação também, e até como imagino que sejam as posições que o Carlos Ancelotti pode usar os jogadores, beleza? Então, bora começar pelos goleiros. Foram convocados Alisson, Bento e Hugo Souza. Vocês podem ver aqui na tela, tô passando o mouse. Meu mouse tem um formatinho diferente para estar aqui. Então, Alisson, Bento e Hugo Souza. Na lateral esquerda, Alexandro do Flamengo, Carlos Augusto da Inter de Milão. E na zaga, Beraldo e Alexandro, tá? Beraldo do PSG e o Alexandro do Lille, tá? Zagueiro que eu coloquei com um ponto positivo no YouTube Shorts, que vocês, se vocês quiserem assistir, pode ver. Eu falei nos pontos positivos e negativos. Na zaga, pelo lado direito, que eu imagino que seja utilizado, Marquinhos, Léo Ortiz e o Danilo. E na lateral direita, Wanderson e Wesley do Flamengo. Wanderson do Mônaco, tá? No meio de campo, Casemiro do Manchester United e Bruno Guimarães do Newcastle. Também com Ederson do Atalanta, Andrei Santos do Strasbourg barra Chelsea, né, que vai voltar agora pro Chelsea. E o Gerson do Flamengo. E o Andrés Pereira como meio armador, Andrés Pereira do Fulham. Na ponta direita, Antony da Real Sociedad, Esteban do Palmeiras, Rafinha do Barcelona. Na ponta esquerda, Vinícius Júnior do Real Madrid, Martinelli do Arsenal e também Matheus Cunha e Richarlison como os centroavantes, beleza? Vamos começar aqui do que eu achei da convocação por posição. No gol, gente, no gol acho que é as opções que tem, eu acho que é claro, tem o Ederson também do Manchester City, não lembro na real se o Ederson está machucado ou não, tá? Mas não me via seu melhor momento assim. Eu acho que foram três goleiros bem convocados, eu acho que, claro, poderia estar o Ederson aí como eu falei, mas cara, ponto positivo pro Hugo Souza, cara, faz uma temporada maravilhosa pelo Corinthians desde o ano passado, é um baita goleiro, um goleiro muito alto, um goleiro de uma envergadura gigantesca, e é o goleiro das defesas quase impossíveis, assim, o goleiro que vai pegar uma bola que pode decidir um jogo, tá ligado? Como ele também pode acabar frangando, acontece. Mas pra mim é um ótimo goleiro, tinha que estar na convocação. O Alisson também é um baita goleiro, não me interessa a confiança toda no gol, tá? Eu acho que muitos brasileiros sentem isso. No clube ele vai muito bem, na seleção brasileira vai muito mal, tá? Em vários momentos. Não muito mal, mas tipo, deixa a desejar, sabe, naquele jogo decisivo. E o Bento também é um baita goleiro, né? Um cara que tem que ficar no radar, tá no radar aí pra Copa de 2026. Então os goleiros eu acho que o Ancelotti acertou. Vamos para a lateral direita, Wanderson e Wesley. Para mim, bons nomes. O Wanderson é um lateral mais defensivo, atuou bem nos jogos que ele fez nas convocações anteriores com o Dorival Júnior, tá? Gostei, eu acho que dos laterais direitos que jogaram recentemente é um dos melhores. É realmente uma posição que é bem complicada. E o Wesley do Flamengo é o lateral oposto, né? Muito bom ofensivamente, corre muito, rápido demais. Então, eu acho que para mim tem duas opções interessantes do Ancelotti para trabalhar. Acho que também acertou nas laterais. Na zaga como um todo, eu acho que ele errou, né, nos zagueiros. Acho que o Danilo não tem cancha mais para ser zagueiro da seleção brasileira. Eu atuo muitas vezes como lateral. Eu acho que ele vem, eu já coloquei ele assim, ó, pelo ladinho direito caindo para cá, porque eu acho que ele pode fazer essa linha de três assim, né? E ele participar como o lateral direito, quem sabe. Talvez seja por isso que ele chamou cinco zagueiros, né? Ele foi ter o Danilo a mais como um coringa, caso precise jogar na lateral num jogo mais defensivo. Tá? Mas para mim o Danilo não tem mais bola para seleção, tem zagueiros melhores que ele. Então para mim ele erra ao chamar o Danilo. Acho que poderia ter chamado facilmente o Murilo do Nottingham Forest, que não foi bem pela seleção, mas é um baita zagueiro. Fez uma temporada maravilhosa pelo Nottingham, então poderia estar na lista. Mas, cara, vamos ver. Eu não acho interessante. Já por outro lado, o Marquinhos e o Léo Ortiz eu acho que são bons convocados. O Marquinhos é o padrão, né? Tá fazendo uma boa temporada com o PSG voando na Champions. É ainda assim o capitão do time e tem que estar, né? Ele também tá chegando com uma seleção para ver, vamos ver como que joga os jogadores na mão do Ancelotti. A gente percebe muito isso nos jogadores e meio do ataque, que ele traz os jogadores que já passaram pela seleção, mas que vamos ver como que vai desempenhar na mão do Ancelotti, tá? Nos zagueiros pela esquerda, eu não sei se sinceramente o Alexandre joga pela esquerda e pela direita, mas coloquei junto com o Beraldo, tá? Pra mim o Beraldo é um bom zagueiro, não sei se ainda tem nível para ser um zagueiro titular de seleção, mas é sim um bom zagueiro, um nome que tem que ficar no radar, que tem que ser convocado, né? Um cara que tem potencial. O Alexandre também baita temporada pelo Lille, também um cara que não é muito velho, tá? Então é um cara interessante que é para ser observado. A pior posição, na minha opinião, da seleção brasileira ao todo dessas é a lateral esquerda, tá, gente? Dois nomes que eu não gosto. O Alexandre jogou muito bem contra o Palmeiras ontem, acho que isso tem que ser destacado, jogou muito bem mesmo, tá? Jogou muito, muito mesmo bem. Mas é um cara já mais velho, um cara que pra mim não tem bola pra jogar uma Copa do Mundo novamente. Já mostrou isso em Copas anteriores, não compromete, mas também não é aquele lateral que a gente precisa. O Carlos Augusto fez uma boa temporada assim pela Inter de Milão, também tá na final da Champions. Não é o titular da posição, o titular é o Di Marco. E o time perde muito quando sai de Marco pra entrar o Carlos Augusto, tá? Então isso tem que ser levado em consideração. E pra mim o Carlos Augusto é muito fraco. Já pra mim já era fraco na época do Corinthians. O pouco que jogou pela seleção brasileira, horrível, só tocou bola pra trás. Então pra mim
O maior erro até aqui dessa convocação é os laterais esquerdos, tá? No meio de campo, eu acho que ele traz jogadores interessantes, algumas apostas, como o Andrei Santos e o Ederson. O Ederson já foi convocado, tá pra seleção. O Andrei Santos, se não me engano, também já foi, mas teve pouca oportunidade. O Ederson teve um pouquinho mais. Mas ainda assim, é um cara que teve não tanto espaço. Acho que é bem interessante o Ederson sim pra convocação, tá? Ótima temporada, vem fazendo boas temporadas faz tempo. Um cara que tava no radar do Ancelotti faz tempo, ele gosta muito, já foi falado várias vezes. Então, acho que é um cara que é interessante e que dá pra ficar de olho sim. Eu acho que é assim uma boa convocação desses segundos volantes. E o Gerson não tem nem que falar, né? Saiu sentindo um problema contra o Palmeiras, mas não foi constatada a lesão, pelo que eu vi, tá? Então, o Gerson também é um ótimo nome, deixei ele até um pouquinho para baixo aqui, porque ele pode fazer essa função até de um meia pela direita, um meia armador pela direita. Ou até mesmo a função que dá o Andrés, né? Ele pode jogar mais avançado. Então, para mim, os segundos volantes ele acertou. Acho que a gente tem essa deficiência no meio de campo, mas acho que são nomes sim que pode dar uma renovada na seleção, né? Como é o caso do Ederson e do Andrei Santos, que não estavam sendo convocados. O Gerson estava atuando bem pela seleção, então acho ótimo manter o Gerson. No primeiro volante, tem Casemiro e Bruno Guimarães. Eu falei no YouTube Shorts, no TikTok, no Reels, que eu achei o Casemiro um nome positivo naquela pré-lista. Acho positivo porque o Ancelotti tem um conhecimento e jogou com ele vários anos. Então acho que isso é importante também. É um cara de confiança, um cara de qualidade, que fez uma boa temporada pelo United, e depois de passar muitos jogos, muitos meses jogando mal, ele se reencontrou. Então acho que pode ser uma opção interessante. E eu botei o Bruno Guimarães como primeiro volante, mas pode facilmente fazer um segundo, né? Até o mesmo ao lado do Casemiro, tá? Então é também uma opção boa. Eu acho que o Bruno Guimarães ele precisa de um cara de mais marcação do lado dele para ele ter liberdade para jogar mais na frente, tá? Eu acho que ele não é esse primeiro volante, né? Mas os técnicos estão usando só ele de primeiro volante, né, na seleção brasileira. Então gostaria muito de ver um Casemiro e o Bruno Guimarães do lado dele. O Bruno Guimarães jogando um pouco mais livre, sabe? Ou até mesmo trazer o Bruno Guimarães e trazer um outro cara de pega, né? Que o Ederson também tem essa qualidade para ser um primeiro volante e deixar esse revezamento. Ou até mesmo o Gerson me marca muito bem. Tá? Então poderia fazer essa função também. E no meio armador ele chamou apenas o Andrés Pereira, né, como aquele meio armador clássico. O Andrés Pereira também sabe fazer segundo volante. Tá? Acho que também pode entrar nessa lista aqui desses jogadores daqui embaixo. Mas só chamou o Andrés Pereira de meio armador e, é claro, o Matheus Cunha também faz essa função. E eu acho que pode ser o preferido para fazer essa função. Talvez até começando de atacante e recuando para meia, dando essa profundidade. E talvez ele venha com três volantes, assim, tipo, um Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson. E daí traz o Matheus Cunha de centroavante para puxar para meia, né, para ajudar nessa armação. E daí deixa os ponteiros mais livres. Então, pode ser que ele faça isso, tá? Então, Andrés Pereira para mim é um bom nome, falta o armador. E eu acho que daí poderia ter entrado o Neymar, né? A gente sabe do potencial do Neymar, ele tá voltando de lesão ainda, mas tá conseguindo jogar, jogou esses dois últimos jogos. Eu acho que era um cara que poderia estar na convocação, sim. Eu acho que faltou o Neymar nessa convocação. E daí, aí você vai pensar quem que você tiraria, né? Aí eu acho que você poderia tirar facilmente o Danilo, que tá sobrando aqui, e trazer mais um meia, né? Ou trazer mais um centroavante, né? Porque só tá com o Matheus Cunha e Richarlison. E o centroavante de origem só o Richarlison, né? Então, vamos ver. Mas vamos partir pros ponta direitos, que pra mim chamou Anthony, Estevão e o Rafinha, que também vai fazer essa função de meia. Também é outro cara que pode fazer essa função de meia. Por isso eu deixei ele mais aqui puxado para dentro. Porque eu acho que talvez ele seja o armador, né? Ele tem essas opções, né? Andrés Pereira, Matheus Cunha ou Rafinha de ser o meio armador. Mesmo que pra mim, só o Rafinha não, só o Andrés é um meia de origem, mas ainda assim o Rafinha é um bom jogador armando o jogo, mostrou isso nos jogos pela seleção brasileira, nos últimos jogos, e pode ser essa opção, tá? De ponta direita, que eu acho que vai jogar pela posição, Anthony e o Estevão, tá? Que eu acho que, né, vão brigar ali pela vaga, ou até mesmo o Rafinha, né, caso ele queira jogar com ponta e jogando com o Matheus Cunha pelo meio. Tá, pra mim, ponta direita, eu acho que ele acertou, o Anthony vive uma baita fase, mesmo eu não sendo muito fã do Anthony, acho que sim, vale o teste novamente, tá? E o Estevão é muito craque, né, tem que estar na convocação também, o Ancelotti elogiou ele na pós-convocação também, é um baita jogador, né, então tinha que estar aí pelo menos pra um banco, tá? Na ponta esquerda, Vinícius Júnior e Martinelli, eu acho que ele fez arroz com feijão, né? Vinícius Júnior não pode estar de fora. E o Martinelli também, bom jogador, bom reserva. Ainda não mostrou que veio com a seleção brasileira, mas é um bom jogador sim. Faltou o Rodrigo na convocação, mas se eu não me engano o Rodrigo estava machucado. Então tem que levar isso em consideração sim. E no centroavante, como eu falei, Matheus Cunha e Richarlison. Pra mim, acho que a posição mais precária da seleção brasileira. O Hendrick tá machucado. O Pedro tá voltando de lesão, então acho que por isso teve uma cautela em chamar o Pedro. Acho que poderia facilmente estar ali. Teve o João Pedro do Brighton, que eu achei que estaria nessa lista. E ele levou o Richarlison, que pra mim tá voltando também de lesão. Tava jogando em outra função no Tottenham, jogou a final da Europa League de ponta esquerda. Acho que assim, um bom jogador, né? Mas poderia ter tido um centroavante a mais ali nessa lista e não ter tido 5 zagueiros, né? Então acho que poderia ter ajeitado melhor essa convocação para ter mais um atacante, né? Porque o Matheus Cunha, pra mim, ele não serve como só ele ali de centroavante. E o Richarlison é um bom jogador, mas não passa essa confiança toda, né? Então
tem que ser destacado isso. Vamos para minhas considerações finais aqui da convocação. Eu acho uma convocação bem conservadora do Ancelotti, trazendo jogadores de volta para a seleção que não atuavam há um certo tempo, como é o caso do Casemiro, como é o caso do Antony, como é o caso do Richarlison, como é o caso do Alexandro, como é o caso do Danilo, que estava de fora das últimas listas, tá? Então, ele traz alguns jogadores de volta, alguns jogadores que o pessoal não suporta mais na seleção, como é o caso do Danilo, como é o caso do Alexandro, tá? Mas é aquele negócio, é a primeira convocação, ele traz uma convocação mais conservadora, ele traz jogadores de confiança, como é o caso do Richarlison, traz jogadores de confiança, como é o caso do Casemiro, né, o Antony também, acho que pode ser uma opção interessante nessa volta. Então, eu acho que, tirando as devidas conclusões, ainda é uma convocação sim boa. Mas ainda a gente ainda fica com o pé atrás desses jogadores que eu falei. Então, a gente vai ter que realmente ver em campo, tá? Quem que vai jogar, quem vai começar jogando, como que o time vai desempenhar, tá? Então, tem que ver isso em campo. Tem que ver isso em campo. Tem que ver isso com os 11 titulares, com a bola no pé, porque na teoria tem bons nomes, como sempre teve em outras convocações, mas ainda assim tem muitas dúvidas. Para mim, a lateral esquerda da seleção tá muito fraca nessa convocação. A zaga eu acho que foi um ponto positivo, tirando o Danilo. Para mim, o Danilo não pode ser titular. O meio de campo, vamos ver como que ele vai armar esse meio de campo, porque tem bastante opções, né? Tanto para primeiro volante, tanto fazer um meio campo mais ofensivo, né? Trazendo o Rafinha como meia e até o Andrés Pereira como segundo volante. Então tem bastante opções. Opções o Ancelotti tem. Vamos ver como ele vai trazer. Eu acho que, é claro, como eu falei, tem nomes equivocados. Eu não levaria Alexandre, eu não levaria o Caio Henrique, eu não levaria o Danilo. Eu acho que eu também não levaria, de momento, o Richarlison também. Eu ficaria na dúvida entre levar o Andrés Pereira, porque eu acho que poderia ter um meia ali como se fosse o Neymar no lugar. Então, eu acho que ainda assim é uma convocação mais positiva do que negativa. Tem só ressalvas, porém não dá pra agradar todo mundo, né? Acho que ainda assim é uma convocação interessante. Que, cara, a gente vai ter que confiar no Ancelotti. Porque tem jogadores aqui que a gente não queria mais ver na seleção, que voltaram. E como acontece em quase todo treinador que chega, né? Ele sempre bota um dedinho ou outro dele e traz algum outro jogador que estava esquecido, né? Então, né? A gente pode ver esse dedinho a mais com o Hugo Souza aparecendo, como é o caso do Andrei Santos e do Ederson aparecendo na convocação, o Antony voltando, né, o Alexandre do Lille, e ele traz também alguns jogadores mais experientes e que é de confiança. Casemiro, Richarlison, Danilo, Alexandro. Então, né, tem algumas posições que a gente queria ver mudanças. Não aconteceram, trouxeram mudanças talvez negativas, mas é confiar. A gente tem um treinador muito bom na mão agora, um treinador bem confiável, que tem que dar tempo também para jogar. Eu acho que também não vale a gente chegar no primeiro jogo já, contra, se não me engano, o Equador, e já chegar querendo o melhor futebol do mundo. Não é assim, tem que dar tempo ao tempo. O Real Madrid não tá numa boa fase, né, e acontece. A gente sabe que ainda faltam jogadores, né, como é o caso do Neymar, falta o Neymar na convocação, falta Rodrigo, falta Endrick, falta Gabriel Magalhães na zaga, então tem alguns jogadores faltando, porém, né, vamos confiar no Ancelotti, como eu já falei 1000 vezes aqui, vamos confiar, que eu acho que pode ter bons frutos com esses convocados, é realmente ver quem que vai entrar em campo. Então, gente, esse foi o vídeo, segue lá no Insta, ForigoFoot, e também @do Forigo, que é o meu perfil pessoal, e o @ForigoFoot tem os Reels, né, que os mesmos Reels que aparecem aqui no YouTube Shorts, e também no TikTok, tem lá também no Instagram, então segue lá no Instagram, no TikTok, aqui também, acompanha o Reels, acompanha o TikTok, acompanha lá o Instagram também, e deixa o like, se inscreve e, é claro, compartilha, né, pra todo mundo que quer assistir o vídeo, que é uma análise sobre essa convocação. Se vocês quiserem também, eu posso trazer um vídeo como seria meus 11 iniciais com essa convocação do Ancelotti. Posso trazer aqui minha opinião, algumas variações também, tanto aqui e tanto também no YouTube Shorts, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo. Valeu, falou e tchau, família.